nos centros espíritas, antigamente era aberta ao público. Hoje dificilmente tu vai ver uma casa espírita tendo esse tipo de reunião, eu nunca vi. Hoje em dia as reuniões mediúnicas são fechadas. Mas por isso que diz aqui que o próprio público se desinteressava. Por quê? Porque aquele médium que dava aquela comunicação no público era sempre a mesma comunicação, sempre do mesmo jeito, não tinha desenvolvimento. Se chegar daqui a 10 anos, ele estava dando comunicação para o mesmo espírito, digamos assim. Porque ele, como ele não estudava a mediunidade, ele acabava não apurando, não depurando aquela mediunidade, não evoluindo. Então, por isso que aqui Ramatiz diz que as comunicações eram batidíssimas, e o público ficava meio desinteressado, né? A mesma coisa acontece não só com o médium, como também com a pessoa que fala. Às vezes tu pode ir num centro espírita ou em qualquer lugar que tenha conversa. Digamos, eu esteja aqui conversando hoje isso com vocês e daqui a 10 anos eu estou falando a mesma coisa. Eu não estudei, eu não evoluí a minha palavra, eu não me desinteressei e eu vou estar falando... Imagina vocês 10 anos escutando a mesma coisa. Não dá, né? Então a gente também, assim como o médium se desenvolve, a pessoa que fala se desenvolve e a pessoa que está sentadinha também se desenvolve. Sempre, todo mundo evoluindo, gente. E quando percebe que já não o lisonjeiam, nem atribuem qualquer importância às suas mensagens, revelações rotineiras e insossas, muda-se para outro ambiente à procura de corrente mais afim. Né? Aquele médium que estava ali, dando aquelas comunicações, o povo estava todo olhando. Chegava lá depois das comunicações, as pessoas que estão na assistência, que estão vendo ali, começam a paparicar o médium, né? Ah, aquele espírito, como tu é bom médium, como tu é lindo, como tu fala bem, não sei o quê. O médium, né, tá ali incorporando. E aí, com o tempo, as comunicações estão sempre iguais, as pessoas vão se desinteressar, e aí ele não vai estar mais sendo paparicado, mais lisonjeado. O que ele faz? Ele vai ficar... Né, a vaidade dele vai ser... como a gente diz... pisoteada, digamos que essa vaidade dele vai ser, ele vai começar a procurar outra casa para começar a ver se ele brilha em outra casa, tá? Tem que ter muito cuidado com o médium brilhante, médium famoso, médium que gosta de aparecer, porque isso daí assim, é uma das coisas que mais faz perder, porque a mediunidade não é para bonito, não é para ficar brilhando os olhos das pessoas. Isso daí certamente vai te levar para o lado torto. É muito bom quando tu vê oradores espíritas e médiuns espíritas famosos que tem hoje, por exemplo, o Divaldo Franco e antigamente o Chico, né, que era maravilhoso, que são pessoas que tu vê que não estão ali para aparecer, estão ali para fazer o trabalho, né? Isso é tão difícil, porque geralmente acontece o contrário, né? Os médiuns ficam famosos e aí procuram outras casas mais afins, onde lhe prestem a homenagem digna da sua missão sacrificial no mundo. Eu adoro o Ramatiz porque ele é muito irônico, né? Ele tem aquela ironia fina, né? Tanto que está aqui, entre aspas, aquela missão sacrificial, porque para o médium aquilo é um sacrifício que ele está fazendo todo dia, e não uma caridade. Então, se tu acha que a tua mediunidade é sacrifício, já começasse errado. Sem dúvida, ele confunde sua pobreza espiritual com a deficiência do meio onde atua, atribuindo a sua própria estagnação espiritual à falta de conhecimento do comando superior por parte dos seus confrades, né? Aí a pessoa acha que o problema é o local onde ela está, e não ela, né? Eu sempre digo para as pessoas, às vezes querem trocar de casa, e me perguntam bastante, eu não estou feliz lá naquela casa. Isso é muito, muito rotineiro. E eu já passei por isso. Sempre tu tem que analisar a casa. Será que tu já tentou tudo? Já realmente já absorveu todo o conhecimento? Já conversou com as pessoas que lá trabalham? Se o trabalho assim, assado, não poderia mudar? Ou se poderia ter mais estudo? Ou não sei o quê? Tem que sempre
pensar todos os lados para ver se não é tu que está errado. Porque pode realmente ser a casa. Às vezes a gente sempre, uma casa que tem religião nunca vai estar errada. Às vezes sim, às vezes tem uma pobreza de conhecimento, como falou ali. Mas sempre tem as pessoas que necessitam daquele conhecimento que aquela casa pode dar. De repente tu já atingiu aquele conhecimento, troca de casa, pede licença, vai para outra casa. Ou, quem sabe se tu já tem tanto conhecimento, por que tu não te oferece então? Olha, eu quero, a casa tem trabalho na segunda e na sexta, eu me prontifico na quarta-feira formar um grupo de estudos e mostrar o que eu sei, o que eu consegui aprender nesses 10 anos, eu me prontifico a ensinar. Será que tu já fez isso? Será que... Ou não? Tá esperando que te convidem? Né? A gente tem que ter a nossa... também dar o primeiro passo, gente. A gente, quando trabalha numa casa, a gente tá todo mundo unido ali trabalhando, então a gente tem que dar o primeiro passo. Eu sempre digo para os guris, eu disse no primeiro dia que a gente... Interromper um pouco. Não, sobre eu estudar as obras básicas e vários tipos de livros, eu acho importante ressaltar que as obras de Allan Kardec são bem antigas, né? Então, por isso que eu acho importante estudar materiais novos, mais atuais e de vários autores para fazer uma junção de conhecimento, né? Com certeza. E muita gente às vezes tem dificuldade de estudar as obras de Kardec porque a escritura é muito antiga, tem 160 anos, gente. E às vezes as traduções que traduzem, que é escrito tudo em francês e traduz para o português. Aí às vezes as traduções que fazem não trocam as palavras para não mudar muito o significado. Então tem essa coisa meio espírita assim, que é bem difícil, né? Que deveria mudar-se as palavras para poder se entender, porque hoje a gente já passou muito tempo, né? Muita gente não entende. Tem o evangelho que a gente usa, esse aqui, ó. Esse evangelho aqui tem umas palavras mais atuais, mas tem outros evangelhos que a gente lê e não entende bufunfas, porque fala letras que eu nunca vi na vida. E aqui às vezes a Terra Batista tem umas palavras, vocês notam que são antigas, né? Porque ainda estava na década de 60 e de 70. E hoje eu tive que, agora antes na outra tela, eu tive que ver o que era chãs. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Eu vou ter que procurar no dicionário, porque depois eu vou ler e não vou saber. Porque tem coisas que a gente não usa mais, né? E os livros de Kardec são bem antiguinhos, então é importante às vezes estudar em grupo, porque hoje ainda tem Google, tu olha na hora. Mas há 10 anos atrás, quando a gente estava nos grupos de estudo, e a gente lia uma palavra e ia fazer o quê? Ia pegar um Aurélio da época, não tinha Google, porque o celular que a gente tinha era aquele 5125 Nokia. Não tinha. O 1223 tinha também, né? E não tinha Google, né? Hoje em dia tô com uma dúvida, teu celular tá ali no silencioso, tu vai ali e olha na hora. Na época não tinha, então era muito mais difícil. E hoje tem essa resistência, inclusive, a mudar as palavras do Livro dos Espíritos do francês. Mas, na minha opinião, deveria ser feito, né? Porque se torna muito mais fácil hoje pro neófito espírita, né? A pessoa que está iniciando, poder estudar sozinho em casa. Porque às vezes as pessoas ficam muito chateadas porque começam a ler a primeira pergunta e já não entendem. Mas para isso nós temos também nosso estudo no sábado sobre o Livro dos Espíritos, né? Você sabe. E que eu ia falar também lá no início, que era que quando a gente fez a casa, que em março de 2017, ano passado, e eu disse para os guris, nós éramos 6, eu sempre digo, nós éramos 6. Na verdade, nós éramos 4 quando começamos, né? E aí eu disse para os guris, eu digo, o dia que a gente tiver o trabalho, eu vou saber que a gente andou bem quando cada um de vocês puder sozinho guiar o trabalho ou quem sabe abrir até uma outra casa. Porque significa que tu te desenvolveu o suficiente para que tu tenha a segurança de disseminar mais o espiritismo, o espiritualismo, né? E a mesma coisa eu digo para vocês. Quanto mais vocês estudarem, mais aprenderem,
Que bom que daqui a 10 anos, um dia daqui a pouco vocês mudam de cidade e poderem abrir um grupo de estudos, né? Ou vocês moram longe, lá no bairro de vocês, abrirem um grupo de estudos. É isso é esse incentivo que cada um tem que ter, porque cada um tem o poder de ter o conhecimento, de estudar, de aprender. Isso deve ser sempre incentivado, gente, em qualquer lugar que vocês forem. Vamos mudar a tela. Todos os trabalhadores da seara espírita precisam instruir-se de modo eficiente, mas para isso não basta ler e reler exclusivamente as obras espíritas, ó, que o Rômulo estava falando, ó, e dispor-se a enfrentar um público cada vez mais ávido de conhecimentos evolutivos em todos os setores da vida, né? Imagina se a gente ficar só nas obras básicas do Espiritismo, vocês vão nos perguntar como é que é uma colônia astral, como é que é uma colônia, como é que é nosso lar. Se eu for procurar só nos livros de Kardec, não tem isso lá. Não tem, vocês vão revirar e não tem. Se disser, vai dizer uma coisa muito básica, muito... vai dizer uma coisa tão básica que vocês não vão saber exatamente.